Eu queria fazer uma pergunta. Hermes, você tem Hum, também explorado muito nas suas palestras, nas suas conferências, o tema da advocacia 4.0, né? Que é um tema atualíssimo e de grande relevância. Você acredita que essas novas tecnologias, né, elas vão prejudicar o exercício da advocacia, vídeo, o chat GPT e outras ferramentas, ou elas podem ser instrumentos de reforço ao próprio exercício da advocacia? Qual é a sua posição com relação a isso? eu acho que o avanço tecnológico é um avanço social e, naturalmente, isso vai afetar a advocacia. Eu não acredito que a inteligência artificial vai acabar com a advocacia ou nós teremos uma sociedade sem advogados ou advogadas. Agora, evidentemente que essas transformações que são sociais e esses avanços, inclusive tecnológicos, vão impactar no mercado da advocacia, porque impactou no mercado automobilístico, por exemplo, que impactou na realidade hoje do Poder Judiciário. Então, naturalmente, a inteligência artificial ela vai fazer parte da advocacia, já é uma realidade hoje nos tribunais. Nós temos hoje, por exemplo, uma inteligência artificial, que eu esqueci o nome agora, porque tem um nome específico, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que essa inteligência artificial ela auxilia os juízes no seu dia a dia, né? Essa inteligência artificial, por exemplo, ela em menos de um dia faz uma organização dos processos judiciais que vão ficar concluídos para os magistrados e os magistrados quando acessam lá o PJE, a inteligência artificial, ela já separou os processos por matéria. Então, um trabalho que antes, tem até uma matéria jornalística que fala sobre isso. Um trabalho que antes dependia de 10 servidores durante 2, 3 meses, hoje depende apenas de um servidor e é feito em um dia. Então, a inteligência artificial é uma realidade social. E nós, muitas vezes, do mundo do direito, temos a falsa imaginação de que os avanços sociais não vão interferir na realidade jurídica. E isso é um grande equívoco. Então, na verdade, a inteligência artificial, o chat GPT ou outras ferramentas que vão surgir ao longo do tempo vão sim impactar no dia a dia do exercício profissional, mas eu creio que, por outro lado, aquele profissional que se adaptar, aquele profissional que souber utilizar a inteligência artificial a seu favor e no seu escritório, ele vai potencializar o seu exercício profissional. Quando nós tivemos o ingresso do computador na advocacia, muitos advogados não sabiam utilizar o computador. Eu conheço advogados, inclusive mais velhos, aí, de 75 anos, mais ou menos, dois advogados especificamente, que até hoje eles não conseguem utilizar o computador. Eles ditam a petição para alguém que está ali fazendo uma espécie de assessoria, né? Porque esses advogados, até hoje, eles não conseguem utilizar o computador e não conseguem ter acesso à internet. Quando nós tivemos uma realidade também de internet no dia a dia da advocacia, antes um advogado para poder pesquisar uma jurisprudência, na década de 90, ele ia na biblioteca, pegava um livro, ia verificar lá um livro de jurisprudências, né? Hoje, rapidamente, você entra no site, no próprio site do tribunal que você quer pesquisar, você tem lá um acervo de jurisprudência e você vai ter acesso à informação de maneira célere. Né? Mas o advogado que pensar que ele vai poder usar o chat GPT, ele não precisa mais estudar, ele não precisa se atualizar, que ele não precisa se aprimorar, esse advogado irá ser afastado do mercado de trabalho. Né? Então, a inteligência artificial chega como um auxílio para a advocacia e um auxílio para a sociedade. Então, o advogado e advogada que conseguir utilizar isso a seu favor vai ter um ganho profissional, mas eu acho que isso não tende a acabar com a advocacia. Nós teremos que nos adaptar, porque essa é uma nova realidade. Como foi, por exemplo, com o processo judicial eletrônico, né? É. Eu costumo brincar e hoje alguns colegas reclamam, por exemplo, do PJE,
E deve reclamar mesmo, porque o PJE tem várias deficiências, mas ainda na época de estágio, né, eu estagiando lá no Fórum Rui Barbosa, e vocês vão lembrar muito bem disso. Eu lembro bem quando tinha uma publicação. Primeira publicação, ela saía naquele recorte de papel que os escritórios de advocacia recebiam diariamente. Quando você recebia o recorte, você recebia só um trecho da decisão. Você não tinha acesso à decisão. Você tinha que ir no fórum. Às vezes você chegava no fórum, você não encontrava o processo. O servidor mandava você voltar 1 ou 2 dias depois. Os advogados tinham por prática, por vezes, tirar xerox de processo, sobretudo causas mais complexas, porque tinham medo dos autos sumirem e ter que entrar com ação de reconstituição de autos. E hoje nós temos uma realidade de processo eletrônico que em vez de afastar a advocacia do judiciário, ela amplia o acesso. Né? Eu hoje tenho um acesso muito mais célere ao processo. Agora, lógico que precisa de aprimoramento e lógico que nós precisamos também verificar o comportamento dessas inteligências artificiais a fim de que elas funcionem como auxiliares da advocacia e não como substituição do advogado ou da advogada.